Oi pessoal, tudo bem? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar um campo de fórmula, né? Então, a fórmula ela é muito interessante para alguns cenários, principalmente quando você precisa validar algo rápido e não precisa de cálculos, né, de low code, alguma coisa assim. Então, nesse exemplo, o que eu quero fazer? Eu tenho uma tabela de movimentação financeira e eu tenho uma data de vencimento dessa minha movimentação e eu tenho um checkbox que eu falo que se ele está pago ou não. Então eu quero ter um indicador rápido se está atrasada essa minha movimentação ou se está dentro do prazo. Então eu vou criar aqui um campo fórmula. Então vou vir aqui na pesquisa, procurar por fórmula e aí eu vou colocar como status da movimentação o nome dela. A fórmula ela pode retornar alguns tipos, né? Como texto, porcentagem, número, data e hora, data ou moeda. Nesse caso eu quero um campo texto. Então, aqui na fórmula, na hora de escrever, ela literalmente você vai criar algumas fórmulas que nem no Excel, por exemplo, você pode fazer. Então tem a combinação dos campos que você tem na tabela, mas alguns campos, algumas funções próprias de fórmula, né? De concatenar, pegar os dados da org, os dados do usuário logado, enfim, algumas outras informações. O que eu vou usar nesse momento? Então eu vou usar o if, que eu quero saber, o if é uma condição se está dentro do prazo ou não. Então eu tenho no if a condição, se ele for verdadeiro, o que eu quero que exiba, e se ele for falso, o que eu quero que ele exiba. Então, o primeiro ponto da minha condição, eu quero ver se já passou do prazo da data de vencimento. Então, eu vou usar uma outra função que chama aqui dateDiff, que ele me retorna a diferença entre uma data e outra. Então, nesse caso, eu quero pegar a data de vencimento e eu quero pegar a data atual. Aí nós temos aqui na Gestor essa função que é CoreDate. Então, a função eu quero verificar o seguinte: se entre a data de vencimento e a data atual ele tiver uma diferença, se ele for maior que zero, ou seja, ainda não passou, ou seja, tem 7 dias para frente ou mais, enfim, zero, ele está no prazo. Então vou colocar aqui um texto no prazo. Senão ele estaria atrasado. Então vamos validar aqui a fórmula. Então ele já indica se desse algum erro ele ia informar. E eu vou criar essa fórmula. Então, vou criar agora um registro só para pagamento de nota fiscal. Uma saída, meu vencimento dia 31. Legal. Então, dia 31. Ele está dentro do prazo, então ele está no prazo, até aí ok. Mas vamos criar um outro cenário, que seria conta de luz, que eu tinha que ter pago dia 6. Vamos aguardar aqui, só um refresh. Então ele está falando que está atrasado. Beleza, ele estaria atrasado porque hoje não é dia 6. Mas se eu marcar como pago, eu não quero que ele fique mais como atrasado, eu quero que ele fique como pago. Então a gente tem que complementar essa fórmula. Então eu vou digitar aqui. E aonde está o atrasado, eu vou colocar uma outra condição. Então eu posso encadear várias condições. Então vou vir aqui no if, mesma coisa.
E aí eu vou falar que se o pago for diferente de 1, que é o caso marcado, verdadeiro, 1, aí sim ele está atrasado. Se não, ele está pago. E agora ele mudou para pago. Então eu tenho uma no prazo e outra no pago. E eu poderia também colocar, né, uma outra condição aqui, enfim, dentro desse no prazo, que se tivesse fazer a mesma condição, que se ele tivesse marcado, enfim, você pode determinar várias formas, mas esse é um exemplo que você consegue ver como isso já te dá um status bem rápido e você consegue com as alterações ir acompanhando, né? Então, que isso aqui, se eu colocar aqui que é dia 15, ele já mudou para atrasado. Então, você não precisa rodar uma automação para fazer esse tipo de coisa, que é uma informação simples, você consegue utilizar para o seu dia a dia do seu processo. É isso, pessoal. Obrigado.